Salve Maria, vamos continuar nosso bate-papo. Eu acabei interrompendo um pouquinho para fazer uma ligação aqui importante. E é preciso entender, vamos retomar aqui os passos anteriores. O primeiro passo, a vida de oração. Segundo passo, a humildade. E terceiro passo, o terceiro segredo, seria você também aprender a conhecer mais o outro, as opiniões do outro, as qualidades do outro, o gosto do outro. Isso é preciso, de fato, acontecer. Senão não tem como ter uma boa convivência. Então são pontos essenciais isso. A vida de oração, a humildade, que inclui o perdão contínuo, e também um pedido de perdão, tanto perdoar como pedir perdão. E o terceiro ponto, o conhecer a opinião do outro, o mundo intelectual do outro, o mundo interior do outro, na medida do possível, claro, né? Porque nem nós mesmos nos conhecemos suficiente. Para isso precisa, o primeiro ponto lá, a vida de oração. Um quarto ponto seria a questão dos temperamentos, que eu não vou falar tanto hoje, mas a gente precisa conhecer o temperamento do outro. Os temperamentos são fleumáticos, sanguíneos, temperamento melancólico e o temperamento colérico. Se a gente não conhece o mínimo do que são os temperamentos e um pouco do temperamento do outro, ficou até redundante, um pouco do temperamento do outro, a gente vai ter relações muito fragmentadas, porque às vezes a gente acha que o outro é daquele jeito só com a gente, ou que o outro se comporta daquela forma só comigo. Muitas vezes não. Faz parte do temperamento. De fato, é a base daquela pessoa ser daquele jeito, mais fria, ou então mais expansiva, mais elétrica, mais imprevisível, que perdoa com facilidade, ou que perdoa com menos facilidade. Então, conhecer o temperamento do outro ajuda muito, porque as ações e as reações das pessoas, elas não dependem totalmente do temperamento, mas elas dependem um pouco do tipo de temperamento que ela tem. Então, o melancólico, diante de uma situação de perca, de morte, de perigo, ele não vai agir da mesma forma que um colérico. Diante de uma conversa, diante de uma partilha, o sanguíneo e o fleumático não vão agir da mesma forma. Então eu convido a você procurar também no YouTube um pouco disso, né? Principalmente com o Dr. Ítalo. Dr. Ítalo, que é um grande psiquiatra, né? E católico também. E ele faz grandes análises acerca do temperamento. Ele tem até um curso, mas no caso o curso ele é pago, né? Mas já tem alguns vídeos dele sobre o temperamento, que vai ajudar você a entender bastante. Também o Instituto Hesed tem 4 vídeos falando, o canal da irmã Kelly Patrícia, né? Tem um canal falando sobre, 4 vídeos falando sobre os temperamentos. O temperamento ele não determina as ações de qualquer pessoa, mas eles influenciam bastante nas ações e nas reações do dia a dia daquela pessoa, tá bom? Então seria um quarto ponto: conhecer os temperamentos e conhecer o temperamento do outro. Então isso vai ajudar bastante nas relações, tá certo? Isso de fato vai dar um salto na forma de você se relacionar quando você compreende um pouco do que são esses chamados temperamentos. Uma outra coisa que a gente tem que entender é o tempo. O tempo de maturação da pessoa. Por exemplo, às vezes você tem 20 anos, a pessoa tem 30, mas você tem maior maturidade do que ela em muitos aspectos. Claro que muitas vezes acontece o seguinte: em certo aspecto, em certa área você é mais maduro, em outra área você não é tão maduro quanto a outra pessoa. Porém, no geral, existem pessoas
mais amadurecidas, mais maturadas, e outras bem imaturas, ou um pouco imaturas. Para isso é preciso muita paciência, porque às vezes a pessoa tem 30 anos, 40, e ela age como um adolescente, como um pré-adolescente, como uma criança mimada. E a gente fala, não, mas eu consegui entender isso rapidinho, em um mês, em um ano, em uma semana, em um dia, em uma hora. Mas às vezes o outro tem um tempo muito mais demorado, e é preciso ter paciência com o tempo do outro. Em especial entre os namorados, isso deve acontecer bastante, né? Entre o namorado e a namorada. Não medir o tempo do outro pelo seu tempo. Você tem um outro organismo biológico, um outro organismo espiritual, uma outra história de vida. Quando a gente se depara com as histórias de vida de cada pessoa, a gente vê que elas não são condicionantes no sentido total, mas em algum ponto ela pode condicionar a pessoa. Então, ter cuidado com isso, né? Porque às vezes nós exigimos do outro que ele tenha uma maturidade que eu tenho, que as pessoas que eu admiro já têm, já conseguiram. E não é assim que funciona. E isso, para você que se acha maduro, querer uma maturidade no seu tempo, isso é imaturidade. Então, no processo da convivência, a imaturidade atrapalha demais. Um quinto ponto seria a alegria. A alegria que não quer dizer euforia, uma pessoa eufórica demais, uma pessoa meia um bobão da corte, não. A alegria quer dizer assim, primeiro, a alegria é dom de Deus, então uma vida espiritual traz alegria, a serenidade, a paz, né? Mas um bom humor. Mas não aquele bom humor com coisas bobas, brincadeiras de mau gosto, coisas sem graças, né? Mas um humor sadio, piadas santas, um trocadilho de uma coisa, mexer com outro, mas saber a medida certa de cada coisa. Porque aquela pessoa que até no velório está rindo, ou então em um momento inoportuno fica tirando brincadeiras sem noção, não é questão de temperamento, é questão de equilíbrio aí, né? Porque às vezes a pessoa não tem noção nenhuma. Existe a hora de rir, existe a hora de chorar, existe a hora de brincar, existe a hora de compartilhar, a hora de silenciar. E a verdadeira alegria, ela sabe equilibrar essas coisas. Só que a alegria, ela faz parte da vida cristã e da convivência. Claro que tem os problemas, né? De depressão, ansiedade, a perca de alguém, o luto. E a gente tem que respeitar tudo isso na vida do outro. Às vezes a pessoa ela é séria, mas ela é super alegre. E às vezes tem pessoas que são muito eufóricas, aparentemente muito alegres, mas são tristonhas por dentro. Existe até casos onde a gente sabe, puxa vida, fulano se matou. Era uma pessoa tão alegre. A gente tem que aprender a perceber mais o outro, né? Porque às vezes aquela alegria incontrolada, que é 24 horas, está chamando a nossa atenção para dizer: ei, eu preciso de ti, eu preciso ser ouvido, eu preciso ser amado, eu preciso ser amada. Às vezes uma alegria que não é uma alegria ordenada, equilibrada, ela é um sinal que a pessoa está dizendo assim: me socorra, eu estou frustrado. E a forma da pessoa dizer que ela precisa de ajuda é um extrapolar das emoções, que a gente chama de alegria às vezes, mas essa não é a verdadeira alegria. Embora a alegria também se expresse nisso, né? De forma de brincadeira, de forma de sorriso e tudo. Mas existem muitos casos que a gente acaba sabendo que a pessoa vivia sorrindo para tudo e para todos, mas acaba entrando no fundo do poço, se matando de uma hora para outra. Por quê? A pessoa vai extrapolando as emoções, mas com uma forma de dizer o seguinte: eu estou fugindo de tanto peso e eu preciso ser socorrido. E quantas vezes nós esquecemos de ser na vida do outro um socorro? Um outro ponto que eu queria falar também, e por último, eu já termino, né?
Muitas vezes nós esquecemos que o outro é um território sagrado. Esquecemos também que a nossa família é um território sagrado. Às vezes nós queremos evangelizar o mundo inteiro, mas nós não temos um ato de caridade, um ato de carinho, um ato de ternura, de atenção, de cuidado à nossa família. Às vezes o nosso querer evangelizar o mundo inteiro, isso em si não é ruim, isso é bom. Mas eu exercito esse ato evangelizador com a minha vida, com o meu testemunho, com pequenos gestos dentro da minha casa, ou eu sou uma pessoa profundamente santa, profundamente fervorosa, fora de casa, mas dentro eu sou um terror, eu sou a pior pessoa. Para isso eu volto para aquele primeiro ponto. A vida de oração vai nos ajudar a perceber isso. Será que dentro da minha casa eu sou essa luz, esse sinal de Deus? É claro que é muito comum que na vida espiritual, na nossa vida como um todo, né? Porque nós somos um todo, aconteça que a gente de fato está sendo luz, mas os nossos familiares sabem os nossos pontos fracos, falam, olha, você não faz isso, você não faz aquilo. É normal essa cobrança. Mas isso a gente tem que perguntar, essa cobrança que estão fazendo é por implicância, porque de fato eu estou sendo um mau testemunho? Porque será que é testemunho um cristão está assistindo a Rede Globo dentro de casa? Será que é testemunho um cristão está semi-nu dentro de casa? Um cristão falar mal dos outros, condenar os outros, viver uma vida totalmente avessa àquilo que o Senhor nos convida? Claro que não, né? Então tenhamos esse cuidado, essa atenção. Eu estou sendo de fato luz, ou estou sendo trevas para a minha família, para o meu ambiente de trabalho? Então que Deus nos abençoe e nos dê uma graça de uma sadia convivência. Compartilhem esse vídeo, tá bom? Um abraço para todos, obrigado ao Pedro Marcelo, ao Bruno Barbosa e a todos que estão acompanhando aí. Shalom.